Alô você, salve, salve meu amigo, minha amiga. Hoje é dia da minha aula favorita, hoje é o dia da alegria, hoje é o dia de falar de benzodiazepínicos. E por que é minha aula favorita? Porque simplesmente na primeira vez que eu dei essa aula, que foi lá em 2008, o Rivotril era a segunda medicação mais vendida no país. Naquela ocasião ele ganhava de tudo, de dipirona, de hipoglós, do que você quiser imaginar aí. Ele só perdia para o Microvlar, que é um anticoncepcional oral. E o Rivotril, simplesmente durante o período de pandemia, foi a medicação mais vendida nos balcões das farmácias. Isso mesmo, o CDC, em janeiro desse ano, publicou uma pesquisa que disse que entre 2014 e 2016, nos Estados Unidos, foram pesquisas mais de 65 milhões de benzodiazepinas. Não é pouca coisa, galera. Então, nesse mesmo estudo, foi mostrado que 1/3 da população na atenção primária recebe prescrição de benzodiazepínicos. Então, assim, a gente vive uma verdadeira epidemia de Rivotril, né? Uma epidemia. Rocha, que me perdoe, mas hoje em dia a gente acabar com esse troço. Então, existem indicações, e você sabe quais são as indicações dos benzodiazepínicos? Não sei. Sabe quais são as contraindicações? Também não sei. Então chega mais que a gente vai resolver isso hoje. Bom, para começar a aula eu não queria demonizar também os benzodiazepínicos, porque é uma coisa que o residente de psiquiatria aprende quando ele entra na residência, é a demonizar o benzodiazepínico. Então o benzodiazepínico é uma medicação maravilhosa, muito boa, quando bem prescrito. Não provoca dependência se você souber fazer direitinho, souber as indicações corretas. Eu particularmente nunca tive em todo o meu tempo de psiquiatria um paciente que se viciou. E o livro-texto também fala isso. Fala, olha só, se você souber prescrever, souber como começar, souber como tirar, beleza. Uma outra coisa é que, assim, alguns pacientes, uma minoria absoluta, mas uma minoria mesmo, vai se beneficiar do benzodiazepínico a longo prazo, né? A gente vai fazer a curto prazo, na maioria esmagadora. Eu prescrevi raríssimas vezes benzodiazepínico a longo prazo, talvez 2 ou 3 vezes que eu tenho em mente aqui, né? Você começa ele, consegue suspender ele, assim, tranquilo. Então vamos lá, por que a gente está vivendo essa epidemia de benzodiazepina? O que está acontecendo no mundo? Durante o século XX, mas principalmente agora, no início do século XXI, a nossa sociedade mudou muito, né? A vida no campo era muito mais tranquila. Hoje em dia a gente vive muito estressado, é concurso público, é trânsito, é violência urbana. Então a vida foi mudando muito. Os transtornos ansiosos estão explodindo. E o que acontece? A psiquiatria não dá conta de absorver essa demanda toda no mundo inteiro, não é só no Brasil, e aí cai na mão do colega, do cardiologista, do neuro, às vezes do médico de família, que não tem muita familiaridade, muitas vezes não gosta muito de psiquiatria, e acaba prescrevendo lá o benzodiazepínico. Além do que, existe também uma questão de venda indiscriminada, mercado negro, o outro pega com o vizinho, aí gosta do remédio, depois pega com o familiar médico. Então existe toda uma questão cultural do uso de benzodiazepínicos no mundo inteiro e no Brasil. Então a gente tem que desmistificar isso. Como é que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, por que essa galera está tomando tanto benzodiazepínico? Por conta de ansiedade. Muito bem. Como é que a gente trata a ansiedade? Bom, a gente tem que especificar qual é o transtorno ansioso, tá certo? Então tem ansiedade generalizada, você tem o transtorno de pânico. A gente vai tratar os transtornos ansiosos primariamente com antidepressivos. Seja transtorno de pânico, seja ansiedade generalizada, a gente vai tratar com antidepressivo. Então vamos pegar, por exemplo, o transtorno de pânico, tá? Então no transtorno de pânico, a gente vai fazer preferencialmente uma benzodiazepina no primeiro mês. Por quê? Porque o antidepressivo leva um certo tempo para fazer efeito. Além do que o antidepressivo naquele primeiro mês pode fazer uma ansiedade paradoxal. Então para você controlar os sintomas ansiogênicos no primeiro mês e para evitar a ansiedade paradoxal, é legal você associar um benzo. De preferência o quê? Um benzo de alta potência, como o clonazepam e o melhor deles que é o alprazolam. Eu particularmente gosto mais do clonazepam porque tem uma meia-vida maior, mas o frontal, né, o alprazolam, é o que teoricamente é mais eficaz para transtorno de pânico. Bom, então a gente prescreve os dois ali, né? E aí a gente vai mantendo lá o nosso antidepressivo com o benzodiazepínico. Quando o antidepressivo entra numa dose bacana, o cara começa a necessitar o cara começa a necessitar menos do efeito do benzodiazepínico. E aí você consegue ir tirando tranquilamente. E você vai tirando, vai tirando e vai tirando, e o cara consegue suspender. Eu não tenho nenhum paciente, apesar de toda a prevalência do transtorno de pânico
aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho nenhum paciente que se viciou ou que mantém o uso de benzodiazepínico com transtorno de pânico. E a ansiedade generalizada vai pelo mesmo caminho. Qual é a diferença mais básica? Então vamos lá. Os transtornos ansiosos podem se dividir em medo e preocupação, tá? Medo e preocupação. A ansiedade tem 2 sintomas chaves. No pânico, muito mais medo. Na ansiedade generalizada, muito mais preocupação. Então nós temos uma região no cérebro chamada amígdala. E essa região ela fica hiperativada. É aquela região que o Rafa fala lá na aula dele sobre a reação de luta ou fuga. Né? Então, quando a gente era primata, a gente precisou muito dessa região que a gente precisa até hoje, porque o medo é importante para que a gente viva, que era uma reação diante de um evento perigoso. Você, vamos supor, encontra um primata, um animal, sei lá, um leão, um tigre. E aí, o que você tem que fazer? É a reação de luta ou fuga, é vida ou morte. Ou você se prepara para correr ou para lutar. Então, a amígdala se hiperativa, você tem adrenalina, faz o sangue se deslocar para os músculos, tudo isso, né? A cortisol, toda aquela reação ao estresse, e você se prepara para a luta ou fuga. O que acontece é que a amígdala fica disparando em alguns pacientes, sobretudo na sociedade contemporânea. Dispara, 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 e pode gerar ataque de pânico, pode gerar o quadro de ansiedade generalizada, enfim. Então, o que nós chamamos da fisiopatologia da ansiedade? Uma hiperatividade da amígdala, é isso que a gente tem. Tá bom? E aí a amígdala vai fazer contato lá com o núcleo parabraquial, com o locus cerúleus, né, com várias regiões cerebrais que vão causar lá dispneia, taquicardia, aumento de pressão arterial. Então esse estado mantido é muito ruim para a pessoa, aumenta a chance de ter um evento cardiovascular em até 5 vezes no prazo de 10 anos. Então tem que ser controlado, não adianta. Existem várias maneiras de a gente controlar isso, né? Então na hora de você tirar o benzodiazepínico, você tem que pensar isso. Cara, o cara precisa de uma válvula de escape, né? Terapia é muito bom, sobretudo a TCC nesses casos de ansiedade eu gosto mais. Exercício físico é fundamental, atividade sexual tem que ter uma válvula de escape, né? Para a gente poder tirar o benzo. E para melhora do controle ansioso. Além disso, a terapêutica medicamentosa correta. Então, os benzodiazepínicos agem por ação GABAérgica. GABAérgica. Então, o GABA é o quê? É o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Esse é o GABA. E o que o GABA vai fazer? O GABA vai lá na amígdala, vai inibir a hiperatividade da amígdala. Então, controla, é maravilhoso para controlar transtorno ansioso. Maravilhoso. O que acontece é que o GABA ele não vai adicionar a amígdala, ele vai causar uma inibição em várias outras regiões cerebrais, causando os efeitos colaterais que nós vamos ver. Então existem basicamente 3 receptores cerebrais, o GABA-A, o GABA-B e o GABA-C, e o benzodiazepínico vai agir especificamente no GABA-A, mesmo local de ação dos barbitúricos, do álcool, né, do etanol, né, de alguns metabólitos do álcool. Então, o que a gente já tem aqui de informação importante? Os benzodiazepínicos dados por via oral, em monoterapia, ou seja, só eles, são muito seguros em overdose. É muito raro, é muito difícil mesmo matar. Não mata. O que mata? Se o cara toma, como eu perdi um amigo dessa maneira, tomando muito Rivotril, aí levanta meio tonto, esse meu amigo caiu, bateu a cabeça, fez um TCE, vomitou e broncoaspirou o vômito. Então é um tipo de acidente que pode acontecer. Mas o próprio benzodiazepínico, dado via oral, causar depressão do sistema nervoso central, depressão respiratória e morte, é muito improvável. Agora, se você mistura com outra droga que age nesse receptor, uma dose cavalar de álcool, ou principalmente barbitúrico, aí a coisa muda de figura. O barbitúrico é muito pior, é mais adictivo, é mais tóxico, né? Houve uma seita dessas apocalípticas aí do final do século passado, perto dos anos 2000, onde houve um suicídio em massa coletivo, que as pessoas utilizaram barbitúrico com benzodiazepínico, uma combinação realmente muito complicada. Então, o benzodiazepínico dado por via oral, sem outro depressor do sistema nervoso central associado, opioide, etc., é bem seguro, tá? Uma primeira informação para você. Bom, então dá uma olhada aqui nesse gráfico aqui, como é que o benzodiazepínico age. Então a gente tem aqui um receptor GABAérgico, o benzo se liga, altera a conformação do receptor e aumenta a afinidade do receptor pelo GABA. E aumenta também a frequência da abertura dos canais de cloro. Então aumenta muito. Vocês vejam que o roxo é o GABA e o verde é o benzodiazepínico.
tá? Então, na figura de cima você tem a estimulação GABAérgica normal e na de baixo você tem a estimulação GABAérgica quando de uma benzodiazepina ligada ao receptor. Então, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existem várias subunidades do receptor GABA-A, tá? A gente precisa estudar a alfa-1 e a alfa-2. A alfa-1 faz efeito o quê? Hipnótico. E a alfa-2 faz efeito o quê? Ansiolítico. Tá? Aí a pergunta que, né, obviamente surge na nossa cabeça: pô, Eric, mas existe aí algum benzodiazepínico específico para alfa-2? Seria maravilhoso, porque o cara teria o efeito ansiolítico e não teria o efeito hipnótico. Então, não tem, tá, pessoal? Todos os benzodiazepínicos vão agir tanto em alfa-1 quanto em alfa-2, ou seja, todos os benzodiazepínicos vão causar como efeito colateral uma sedação, né, a indução ao sono. Então, existem benzodiazepínicos que têm maior afinidade a alfa-1, ou seja, induzem mais ao sono do que o próprio efeito ansiogênico. E existem outros benzodiazepínicos que a gente chama de ansiolíticos, que têm mais efeito em alfa-2, ou seja, mais ansiolítico do que hipnóticos. Mas todos os benzodiazepínicos vão agir tanto em um quanto no outro. E é muito importante você saber quais são os hipnóticos e quais são os ansiolíticos para você indicar. Se você for indicar no tratamento de uma insônia, que a gente vai fazer num curto prazo, né? Você vai preferir um hipnótico. Se você for fazer um tratamento de um transtorno ansioso, você vai preferir um ansiolítico. Agora, existem drogas que agem especificamente no receptor alfa-1, que não são propriamente as benzodiazepinas, eles são as drogas Z, zolpiclone, zolpidem, essa galera aí. Bom, o grande problema por que o benzodiazepínico é tarja preta? Tarja preta significa o seguinte: pode causar dependência. Então, o efeito colateral mais temido das benzodiazepínicas o efeito colateral mais temido das benzodiazepinas é causar a dependência física e dependência psíquica também, né? Agora, como a gente viu, não é todo mundo, aliás, é uma minoria absoluta, é muito improvável ser bem indicado que a pessoa fique viciada no benzodiazepina. Pelo amor de Deus, liga esse ar aí, cara. Porra, tô fritando aqui, não tá dando não, cara. Galera, então, não tem nenhuma outra classe medicamentosa dentro da psiquiatria cuja farmacocinética seja tão importante, porque a gente tem mais de 3 dúzias de benzodiazepínicos no mercado, não especificamente no brasileiro, mas no mundial. Então, e todos eles com ação hipnótica, ansiolítica, são muito parecidos entre si. Então, a farmacocinética na hora da indicação da medicação é super interessante. Por quê? Vamos lá. Um primeiro exemplo: o metabolismo hepático. Né? O metabolismo hepático. Então, quase todas as benzodiazepinas vão ser metabolizadas em todas as fases do metabolismo hepático. Agora, no Brasil tem comercializado um específico, que é o lorazepam, que ele não vai ser metabolizado na fase 1, que é a fase de oxidação. Ele vai ser metabolizado diretamente pela fase 2 e daí em diante, que é a conjugação. Eric, para que isso me interessa? Porque o hepatopata, como o cirrótico, ele em geral perde por ordem, né, de menor para maior a função hepática. Então ele perde primeiro a capacidade de oxidação. Então é mais interessante que você faça para um hepatopata o lorazepam do que qualquer outro benzodiazepínico. E sobretudo porque o lorazepam não tem metabólito ativo, né? O clonazepam também não tem, enfim. E aí é importante que aquele troço não fique circulando no sangue do cara, né? Podendo causar, às vezes, alguma sedação maior, que pode causar uma confusão com encefalopatia hepática, enfim. Então, se for fazer um benzo, que não é muito legal fazer para um cirrótico, fazer o lorazepam. Então, outra coisa é que os benzos são muito bem absorvidos por via oral, de preferência em jejum, né? Atingem um pico razoavelmente rápido, não tem tanta diferença assim da posologia sublingual para a via oral. Sublingual é um pouquinho mais rápido o início de ação, mas muito pouco discretamente. Para o paciente é interessante você prescrever o sublingual ou em gotas. Por quê? Porque existe um efeito placebo também. O cara sabe da potência que tem o benzodiazepínico. Então, quando ele toma, ele automaticamente já melhora. Naquele minuto ele melhora. Porque ele sabe que aquele mal-estar da ansiedade vai embora. Então, às vezes, o efeito placebo pode ser melhor no uso de gotas e no uso sublingual. Por isso, às vezes, é mais interessante que a gente faça essas vias. Bom, o uso intramuscular, a gente tem basicamente 3 drogas possíveis de se fazer, tá? O lorazepam não tem no Brasil. Então, tem o midazolam e o diazepam. O diazepam deve ser evitado porque tem uma absorção mais errática.
Então, quando você aplica, você não sabe muito bem quanto aquela droga vai ser absorvida, quanto não vai ser absorvida. É mais interessante que se faça no deltoide, tá? E evitar o diazepam, apesar de ser uma praxe aí que a gente vê Brasil afora. Agora, em casos extremos, você não tem muita coisa para fazer para controlar a agitação e tal, você pode recorrer ao diazepam, não é uma coisa assim que você deve evitar a todo custo. Mas cuidado, porque você não sabe quanto que ele vai absorver. Então cuidado para não fazer 1, 2, 3, 4, 5 ampolas, porque depois ele pode absorver tudo de uma vez e aí fazer uma depressão do sistema nervoso central e depressão respiratória, tá? Uma outra coisa importante como é que é o uso IV? Cara, o uso IV deve ser evitado. Por quê? Pelo risco de depressão respiratória e morte. Então, o uso IV, dentro da nossa prática clínica, não tem. No máximo, se você tiver um paciente seu com acesso convulsionando para abortar uma crise convulsiva, beleza, aí você faz um diazepam intravenoso. Caso contrário, não se deve usar a via intravenosa, porque aí sim, de maneira, com o uso intravenoso, o risco de depressão respiratória torna-se muito maior e aí pode matar com certeza, tá? Eric, e o benzodiazepínico só tem essa indicação? É só ansiedade? Não, existem outras indicações interessantes. Então a gente já viu que a ansiedade a gente vai controlar de outras maneiras, antidepressivo, mudança de hábito de vida, mindfulness, TCC, tudo isso lá com o Rafa a gente vê, né? E aí a gente consegue fazer a curto prazo. Eu nunca passo de 3 meses de benzodiazepínico, nunca passei. Você considera o uso prolongado em cima de 6 meses. Em paciente com transtorno de pânico ou TAG, eu nunca passei de 3 meses. Tá? É super tranquilo de fazer esse desmame. Agora, tem outras indicações? É claro que tem outras indicações. Uma indicação que eu uso muito é no caso de mania aguda. A gente vai ver que em mania aguda existiu todo um protocolo de tratamento e eu gosto de associar o clonazepam para dar uma sedada naquele cara que está muito eufórico, insônia, com muita energia, naquele primeiro mês, 1 mês e meio, e depois também tranquilamente a gente suspende. Uma outra indicação interessante é a fobia social. E as fobias específicas. O cara que tem fobia de avião, o cara que tem uma fobia de desempenho para apresentar uma aula, uma palestra, alguma coisa desse sentido. Então é interessante, né, para a fobia social, principalmente os mais estudados, o bromazepam e o clonazepam. Tá? E para a exposição a fobias específicas, a avião, a palestra, essas coisas, gosto muito do Rivotril e o Frontal, né, o Alprazolam, também tem uma boa eficácia nesse sentido. Bom, uma outra indicação seria a acatesia. Vamos lembrar o que é a acatesia lá da aula de antipsicóticos. A acatesia é aquela inquietação, aquela sensação super desagradável que a pessoa tem, sobretudo quando do uso de neurolépticos, antipsicóticos de primeira geração, mas também Plasil, Bromoprida. Eu lembro uma ocasião, eu estava com a febre de origem obscura e fui internado no CTI. Tinha dado uma aula em Rondônia, voltei, e aí suspeitaram de malária, opção de coisas. E aí acabei sendo internado no CTI para poder investigar essa febre. E aí nessa ocasião, eu lembro que em algum momento eu tive um enjoo e chamei a enfermeira para poder, ou a técnica, não lembro, para poder me aplicar um Plasil ou coisa nesse sentido. E eu lembro que ela fez... Foi ela fazer e eu começar com inquietação horrorosa, já levantei a mão pedindo Rivotril. Por quê? Porque o Plasil, se você for ler na bula, ele deve ser feito uma injeção muito lenta, 3 a 5 minutos, tem gente que coloca no soro, né? Agora, ele feito intravenoso tem uma chance muito grande de fazer acatesia, muito maior do que via oral. Apesar de que via oral também acontece, pessoal. Então, para essa inquietação, aquela angústia, aquele desespero, né, da acatesia, é muito interessante o uso do benzodiazepina. Ele não é tão eficaz quanto o beta-bloqueador, que é a nossa primeira opção, mas via de regra você pode associar o beta-bloqueador com um clonazepam, né, com um outro benzodiazepina qualquer, para você ter uma ação aí para acatesia, tem uma resposta legal, tem uma indicação precisa para acatesia. Tá? Outra indicação, vamos falar da síndrome catatônica, da catatonia. A catatonia, ela tem como padrão ouro, como melhor tratamento, a melhor coisa que existe, a coisa que é milagrosa, é a eletroconvulsoterapia. Tá? Eric, de medicação, o que tem mais bem estabelecido, o que tem melhor, é o lorazepam, que não chega nem perto da eletroconvulsoterapia, só que é o que tem de melhor. Né? O lorazepam, sobretudo dado em altas doses, 2 a 4 miligramas 3 vezes ao dia. Aí o paciente, por exemplo, que tem citiofobia, que tem recusa alimentar, se você dá um pouquinho antes da ingestão alimentar,
ele tem uma chance maior de se alimentar. A gente vai ver isso na aula de catatonia. Então, o lorazepam tem uma indicação bacana também na síndrome catatônica. E uma outra indicação muito utilizada aí na vida real é a insônia. Então, a insônia, a gente tem que entender o seguinte, pessoal, a insônia primária, que surge porque surge sem causa e sem motivo, é uma minoria. É em torno de 15%, das insônias. Ou seja, 85% das vezes você tem uma causa base. Então, essa causa base tem que ser investigada. Então, o benzodiazepínico que você começa para insônia, em 85% dos casos você vai conseguir tirar. E aí, quando for uma insônia primária, você vai ver no protocolo de insônia, quando a gente fala de insônia, que tem sim uma indicação a longo prazo de benzodiazepínico em alguns casos. Tem, é uma insônia primária, surge porque surge. E aí o cara pode fazer a longo prazo, não tem problema não. Né? É uma droga boa, uma droga indicada, estudada nesse sentido. Só que o que você não pode é fazer para 100% das insônias que aparecem. Porque aí você está dando um efeito colateral, efeito toque, o custo-benefício não está certo. Né? Então o que você vai fazer no caso de insônia? Procurar a causa base. Muitas vezes a causa base é o quê? Ansiedade. Ansiedade ou depressão, mas sobretudo ansiedade. E aí, quando você trata a ansiedade, você melhora a insônia do cara. Né? Existe a TCC também, terapia cognitivo comportamental, que trabalha essa questão da insônia muito bem. Às vezes o camarada não precisa nem de remédio, só com a TCC o cara já resolve a questão da insônia. Tá? Então a insônia é uma indicação, mas é muito mal indicada atualmente para a insônia. Por quê? Porque não se tenta esclarecer a etiologia, porque aquele cara está insônia. Né? E isso você vai fazer. E aí a gente vai ter insônia de início, insônia de meio e insônia de fim. Insônia inicial, insônia de meio e insônia terminal. Qual é a diferença? A insônia inicial é mais típica da ansiedade, é a demora para pegar no sono. Tá? A insônia de meio é aquela que o sono é picotado, o cara fica acordando a noite toda e o sono não é regenerador. E a insônia terminal é aquela mais típica da depressão endógena, da depressão melancólica, onde o cara tem um despertar precoce. Né? O cara deita meia-noite, 3 da manhã, ele está acordando. E a insônia global é a que envolve tudo. Se tem início, meio e fim, é uma insônia global. Por que é importante isso? Porque aí a gente vai estabelecer a droga de acordo com a meia-vida dela. Se é uma insônia terminal ou uma insônia de meio, é mais interessante fazer um benzodiazepínico de uma meia-vida intermediária ou longa. Se é uma insônia inicial, você pode fazer simplesmente um benzodiazepínico de meia-vida curta, não tem problema. E então, pessoal, o que eu uso na minha prática clínica, que é raríssimo, tá? É muito raro, mas o benzodiazepínico hipnótico que eu uso é o Dalmadorme. O Dalmadorme, a dose de 30 mg. É o que eu acho mais interessante, tem mais ação hipnótica do que ansiolítica, é uma droga que costuma responder muito bem. Pessoal, não vamos esquecer em hipótese alguma da higiene do sono, tá? Vai ter muita insônia que você resolve com a higiene do sono. Né? Então você vai ver a higiene do sono do cara toda zoada. Na aula de insônia a gente vai ver direitinho, mas é aquilo. Tem que ter hora para deitar, hora para levantar. Você não pode ter um sono de tarde. O sono da tarde é aquela cestinha que o cardiologista recomenda de 30 a 40 minutos. Não é aquele sono pesado que você deita depois da feijoada e barba. Não é aquele troço. Né? É muito ruim a luz azul, tablet, celular, né? Computador. Então isso tem que ser evitado depois de uma certa hora. Né? A televisão não emite essa luz, mas tablet e celular emitem. Evitar muita insônia eu já resolvi, tirando simplesmente a cafeína depois de 18 horas. Evitar estimulantes. Então tem evitar comer refeição pesada, né? Tem muito hábito de higiene do sono que é muito importante. O cara tem que entender o que é a higiene do sono e já resolve muita coisa, né? Resolve a mim então, seu cara de pau. Ó, tu é muito fácil, só você acordar na hora certa, porra. Tu acorda 3 da tarde, tu quer dormir agora, porra? Porra! Pessoal, outra indicação, vamos lá, síndrome de abstinência alcoólica, o camarada que tem uma abstinência alcoólica muito intensa. Então vamos lá, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. O cara está acostumado a tomar álcool, ou seja, o sistema nervoso central dele está acostumado a receber uma dose de depressor todos os dias. E aí quando o cara cessa o uso do álcool, o que acontece? O cérebro sente falta, e aí fica estimulado, tremor, insônia. E aí, para esses casos, principalmente o paciente internado, né, a gente vai ver que o usuário de droga a gente não deve prescrever benzodiazepínico,
Porque se ele tem já o vício em outra droga, é mais provável que ele tenha a predisposição à adicção também no benzodiazepínico. Bom, mas num ambiente de internação, no delirium tremens, você tem o clordiazepóxido e o diazepam como duas drogas que são muito usadas rotineiramente para esse fim da abstinência alcoólica. E por fim, pessoal, eu queria falar também da agitação psicomotora na emergência, né? O protocolo de agitação psicomotora normalmente fala o quê? 2 ampolas de Aldol com ampola de Fenergan. Se não sedou, você pode repetir ou fazer o lorazepam. Lorazepam via oral ou outro de benzodiazepínico, né? A gente por aí muitas vezes não tem lorazepam, às vezes o cara muitas vezes já vem fazer midazolam intramuscular quando o cara não consegue sedar com os antipsicóticos. Então, a agitação psicomotora nos ambientes hospitalares também é uma indicação importante, né, de benzodiazepínico. Pessoal, então vamos para a escolha do benzodiazepínico. Como é que a gente escolhe um benzodiazepínico? Então, em primeiro lugar, a gente vai estabelecer quem que tem alta potência e baixa potência. O que é potência? Potência, então, é um conceito da farmacologia, de quanto da substância que você necessita para alcançar um determinado efeito. Por exemplo, a dose de 2 mg do clonazepam equivale mais ou menos a uma dose de 10 mg do diazepam, ou seja, o clonazepam é 5 vezes mais potente que o diazepam. E o 10 de diazepam, por sua vez, corresponde a 100 mg do clordiazepóxido, ou seja, o diazepam é 10 vezes mais potente que o clordiazepóxido. E por aí vai. Então, as drogas de alta potência, em geral, têm um efeito ansiolítico melhor. Por isso, o Rivotril, que é o clonazepam, e o Frontal, que é o alprazolam, são mais interessantes para você abortar, por exemplo, um ataque de pânico. Uma outra maneira de você escolher o benzodiazepínico, como a gente viu ali na questão da insônia, é pela meia-vida. Então existem benzodiazepínicos de meia-vida longa, intermediária e curta. Então vamos ver uma lista aqui. Os benzodiazepínicos de meia-vida longa são o clordiazepóxido, o clonazepam, que é o Rivotril, o clobazam, que é o Frisium. O Frisium é muito utilizado aí pelos neurologistas, porque a gente vai ver que o benzodiazepínico ele tem uma atividade antiepilética também, né? E o clobazam, por algum motivo que eu desconheço, é uma droga mais interessante, talvez controle melhor, seja mais antiepilético que os outros, não sei, mas os neurologistas preferem, né, eu vejo com uma boa frequência eles prescreverem o Frisium. O psiquiatra não prescreve rotineiramente o Frisium. O diazepam, que é o Valium, o cloxazolam, infelizmente, saiu do mercado, aqui no Brasil pelo menos saiu do mercado, que é o Ocadil, era uma droga muito boa que eu prescrevia bem também, e o flurazepam, que é o Dalmadorme. Tá? Esses são os de meia-vida longa, né? Então temos aí o Rivotril, o Valium, o Ocadil, que são mais ansiolíticos, e o Dalmadorme, que é mais hipnótico. Bom, seguindo os de meia-vida intermediária, nós temos o alprazolam, que é o Frontal, o lorazepam, que é o Lorax, o flunitrazepam, que é o Roipinol, uma droga muito utilizada no contexto de dependência química por pessoas em raves, etc. Parece que dá um certo barato o Roipinol, o flunitrazepam. Eu, portanto, evito o uso do Roipinol, ele é mais hipnótico do que ansiolítico. O bromazepam, que é o Lexotan, uma droga que eu utilizo também com uma boa frequência. E o Estazolam, que é o Noctal, é uma droga que, apesar de disponível no Brasil, eu nunca utilizei. Então não posso falar da minha experiência em relação ao Noctal. Bom, e de meia-vida curta a gente tem o Midazolam, que é o Dormonide, e o de menor meia-vida de todas, que é o Triazolam. Bom, e aí uma outra maneira da gente dividir os benzodiazepínicos é aquilo que a gente tinha conversado, entre ansiolíticos e hipnóticos. Então quais são os ansiolíticos, né? Para ficar bem estabelecido aí na tua cabeça. Então a gente tem o clonazepam, o bromazepam, o alprazolam, o diazepam, o lorazepam e o cloxazolam. Todos eu já utilizei, todos com uma boa eficácia em relação a controle de sintomas ansiosos. Tá? Eu prefiro aí o clonazepam, o alprazolam e às vezes o bromazepam. Tá? Mas eu utilizei todos controlam bem a ansiedade. E entre os hipnóticos a gente tem o triazolam, o midazolam, que é o Dormonide, o flurazepam, o Estazolam e o flunitrazepam. Acontece o seguinte, o midazolam também tem vida muito curta. Então vamos entender uma coisa aqui. Quais são os mais adictivos dos benzodiazepinos?
das benzodiazepinas. Quais são as mais adictivas? Bom, quanto menor a meia-vida, quanto mais curta a meia-vida, mais adictivo. Quanto maior a potência, mais adictivo. Ou seja, o frontal alprazolam é mais adictivo do que o clonazepam. Em alguns casos no meu consultório, inclusive, eu faço essa transição do frontal para o clonazepam se o cara está com um pouco mais de dificuldade de desmamar. Não é comum, tá? Mas às vezes, se ele tiver um pouco mais de dificuldade, é interessante que você troque para uma droga de meia-vida maior para depois você retirar o benzodiazepínico. Galera, agora a hora mais crítica da aula, a hora da gente estudar os efeitos adversos. O primeiro, é óbvio, é a sonolência, né? É o mais comum, disparado. Então, assim, seda. O que você deve fazer? Você vai começar uma dose, que a gente vai falar lá para o final, a dose das principais medicações. Você vai começar e você vai ver qual é a resposta do cara, né? Se seda muito, se aquele cara é muito sensível à droga. Em geral, o paciente, por exemplo, o alcoólatra, ele tem uma reação cruzada, né? Uma tolerância cruzada. Então, ele precisa de doses maiores, por exemplo, né? O idoso, por exemplo, ele vai precisar de doses menores. A gente vai evitar em idoso, tá? Mas você pode usar doses menores. Então, assim, você vai começar uma dose mais ou menos intermediária, vai ver em relação a efeito colateral e efeito terapêutico e vai estabelecer ali qual é a dose que ele vai usar naquele mês. Tá? É interessante que nessa primeira semana você esteja em contato com o paciente. Então, pessoal, uma coisa que tem que ser avisada, o paciente não pode dirigir. Não pode dirigir o paciente. Por quê? Porque, porra, ele pode sedar, ele pode dormir, né? Numa ocasião, nunca esqueço disso, tem uns bons anos atrás, eu prescrevi para um taxista. Falei, cara, olha só, você não pode pegar esse táxi, cara. Eu sei que você é autônomo, você precisa dessa grana, mas assim, era uma questão que ele precisava muito usar benzodiazepínico. E eu falei, cara, você não pode pegar esse táxi, me promete que você não vai pegar, a gente vai se falar pelo lado. Não, doutor, pode deixar. Por no dia seguinte, o cara tomou o remédio à noite, no dia seguinte resolveu pegar o táxi. E aí deu uma perda total no táxi, graças a Deus não aconteceu nada com o cara. Mas, porra, eu avisei a ele, falei, cara, porra, aí eu falei com ele, porra, cara, tu vai pegar o carro, não sei o que e tal. Enfim, o carro foi pra mecânica e ele conseguiu ficar sem dirigir durante um tempo, e aí o antidepressivo começou a fazer efeito, aí deu tudo certo depois, né? Poderia ter causado um estrago maior, né? Que seria a vida do cara ou alguma lesão grave. Então, evitar o uso de máquinas pesadas, evitar qualquer coisa onde o cara não possa se sedar, né? Naquele momento. O cara mergulhador não pode, né? Você tem que ter um período aí, no mínimo, de tolerância do cara acostumar com aquela droga. Bom, uma outra efeito colateral que eu acho mais grave, assim, principalmente para paciente idoso, é tontura e ataxia. E aí, comumente no idoso, essa tontura vem acompanhada de queda e fratura do quadril. Então, para idoso, não é legal. Idoso é uma contraindicação relativa. Eu, particularmente, não prescrevo para idoso. São vários motivos. Risco de tontura, né, e queda e fratura do quadril, primeira. Outra, os benzodiazepínicos, eles causam uma amnésia anterógrada, uma amnésia de fixação, uma dificuldade. Você vê, às vezes você prescreve benzodiazepínico, 2, 3 consultas depois o cara volta, vai faltando a palavra, o cara vai falar, o que eu ia falar mesmo? Vai fugindo da ideia que o cara ia falar. Então os benzodiazepínicos e as drogas Z, né, as Zolpidem, são mestres em fazer isso, fazem muito esse efeito cognitivo, o que é ruim para o idoso. Uma outra coisa é que o benzodiazepínico pode fazer uma coisa chamada efeito paradoxal. Efeito paradoxal. Ao invés do cara sedar, do cara ficar calmo, ficar tranquilo, faz o contrário, o cara agita, o cara fica péssimo. E isso é muito mais, quando é prática clínica, eu já vi muito acontecer em idoso e praticamente não vi acontecer em jovem. É muito raro acontecer em jovem, né? Agora, com idoso acontece com boa frequência. E isso está escrito no livro também. O livro fala, olha só, o idoso tem mais reação paradoxal ao benzodiazepínico. Então evitem, cara, não é bom prescrever para idoso. Se você for fazer uma medicação para insônia, você pode ter a trazodona, que é o Donarém, você tem a mirtazapina, você tem outras opções que a gente vai ver na aula de insônia, melatonina, até a quetiapina, mas evitar o benzodiazepínico para idoso, tá? Bom, uma outra coisa que são duas contraindicações relativas dentro da psiquiatria e que o bom senso, se você é leigo, ele te diz para usar. Então, por exemplo, os pacientes muito impulsivos, tais quais os de borderlines, que já tem lá uma dificuldade qualquer no córtex orbitofrontal, já tem uma impulsividade maior, já tende a ficar mais desinibido em algumas situações, o GABA vai agir também naquela região, ou seja, o benzodiazepínico ele pode aumentar a agressividade e a impulsividade.
O cara que não tinha freio, como é que é quando você bebe? Você solta o freio, o cara fica mais brigão, fica cantando mais a mulherada, solta o freio. O córtex orbitofrontal, na psicanálise do superego, é o nosso freio, né? A gente freia ali. Opa, não vou falar isso, não vou fazer isso. Então, com benzodiazepina, com o receptor cerebral mesmo, acontece muito isso, desinibição, né? Essa coisa de agressividade. Então, o borderline, ele já é impulsivo. Você vai dar uma droga que ele vai querer fazer abuso, que ele vai ficar mais impulsivo. Cara, não faça para borderline, não é legal. Uma outra coisa é que em pacientes com estresse, o que é o estresse agudo? Estresse agudo é aquela fase aguda do estresse pós-traumático. A gente vai ver com muita calma na aula de trauma isso. É muito complexo. Então, o que é essa fase aguda do estresse pós-traumático? É onde ocorre muitas vezes os sintomas de dissociação, o cara fica fora do ar, né? É o que o leigo diz do estado de choque. E olha lá, eles estão em estado de choque. O cara chegava na guerra, às vezes ficava assim, né? Paralisado, alheio. Eu lembro quando teve aquela infelicidade, aquele incêndio na Boate Kiss, por exemplo, que no enterro das pessoas, que foi coletivo num ginásio, foi um troço com muita comoção. Você viu o jornalista falando muito isso. Ah lá, eles estão em estado de choque, os familiares em estado de choque. Então, estado de choque é isso, o cara fica meio fora do ar e tal. Então, o pessoal do trauma descobriu que os benzodiazepínicos, que são muito prescritos erroneamente nessa hora, eles pioram a fixação da memória traumática e pioram o prognóstico a longo prazo nesse sentido. Então, não é bom fazer também nessa ocasião, pessoal. Bom, e por fim, um outro efeito adverso é o risco de dependência. Bom, Eric, e aí, como é que eu vou saber quem tem o risco de dependência ou não tem? Cara, se o cara é dependente de outro tipo de droga, seja cocaína, seja álcool, qualquer outro tipo de droga opioide, a chance dele ficar dependente aqui é muito grande. É muito grande, porque o cara já tem uma genética, já tem uma vivência, já tem uma predisposição a ficar viciado. Então ele vai viciar em benzo, não tenha dúvida. Daqui a pouco o cara toma 2 caixas de benzodiazepínico, tá? Borderline e dependentes químicos são o bicho para ficar se inchando de benzodiazepínico. Você não deve prescrever. Então, o paciente que usa cocaína, por exemplo, a cocaína é um estimulante. Aí o garoto vai, cheira a tarde inteira, a mãe tá para chegar à noite, ele vai usar um diazepam que corta o barato, ele vai jogando com isso. Então, assim, evitar de toda forma o benzodiazepínico para usuário de droga. Galera, e como é que é isso aí na gestação, hein? Então vamos lá, antigamente tinha muito estudo tentando correlacionar a fenda palatina, né, lábio leporino, com o uso de benzo no primeiro trimestre. Isso caiu um pouquinho por terra porque eles não conseguiram separar nos estudos quem era usuário de outras drogas e usuário de benzodiazepínico. Então, assim, a chance disso acontecer é muito pequena, né? Agora, a gente deve evitar no primeiro trimestre por conta disso, principalmente. O segundo trimestre é muito mais tranquilo de se fazer. E no terceiro trimestre a gente também deve evitar. Por quê? Porque existe uma chance de fazer o quê? Síndrome hipotônica e hiporresponsiva no neonato, que nada mais é do que uma intoxicação pelo benzodiazepínico. A criancinha, o bebezinho nasce todo molinho, né, com hipotonia, às vezes pode fazer uma depressão respiratória. Então é bom evitar no terceiro trimestre, é bom evitar no primeiro trimestre. Mas é aquilo, se a gestante estiver tendo um ataque de pânico, um troço muito intenso, cara, aí não tem jeito, tem que tomar, né? Mas você deve evitar ao máximo. Aquela pessoa que já faz uso regular, você tenta tirar na gestação. E como é que é no aleitamento materno? Cara, no aleitamento materno, você tem muito benzodiazepínico que secreta muito pouquinho no leite materno. É lógico que também deve ser evitado, né, o benzodiazepínico no aleitamento, mas assim, se houver uma indicação muito precisa, ataque de pânico, uma coisa muito séria, você pode fazer. Aí eu sugiro que faça o lorazepam, uma benzodiazepina de meia-vida um pouco mais curta. Bom, quando mais eu não devo fazer o benzodiazepínico? Cara, os benzodiazepínicos têm uma capacidade de fazer relaxamento muscular também. Então, paciente com miastenia graves, nem pensar. E paciente que tem uma comorbidade como uma DPOC, uma comorbidade pulmonar respiratória, também não é muito interessante, né? Então a gente deve evitar também. Eu já ia esquecendo da apneia do sono. A apneia do sono é contraindicada e a gente vê muito isso, né? Porque o cara chega com a queixa de insônia. E aí é prescrito o quê? Benzodiazepínico sem fazer a polissonografia antes. Então, o que é a apneia do sono? É aquele relaxamento, né? A apneia obstrutiva, não a central. Aquele relaxamento da musculatura laríngea, né? Dessa musculatura toda, que vai causando uma apneia e o cara vai tendo microdespertares durante a noite. Só que o benzodiazepínico ele pode causar um aumento desse relaxamento. Então, benzodiazepínico e a apneia do sono não combinam, tá? Então, essa é a galera que a gente não deve fazer o uso de benzodiazepínicos, tá, pessoal?
Meus amigos, então, como é a intoxicação? A intoxicação é como a do bebum, fala arrastada, ataxia, né? Não é difícil de você ver que o cara está intoxicado por benzodiazepínico, né? E aí a história, né, do familiar da pessoa que leva. E o que você pode fazer? Qual que é o antídoto do benzodiazepínico? É o flumazenil, muito utilizado lá pela galera da medicina intensiva. O flumazenil, às vezes o cara lá no CTI está em dúvida. Porra, será que esse cara está sedado de midazolam? Ou será que esse cara está com rebaixamento do sistema nervoso central que não é medicamentoso? Aí o cara vai e faz o flumazenil. É interessantíssimo. O paciente que está sedado, ele abre o olho assim, é instantâneo. É muito interessante a ação, né? E aí, se ele não desperta com o flumazenil, aí o intensivista, opa, isso aqui não é do midazolam, isso provavelmente deve ser de alguma outra causa aí, algum outro rebaixamento, e vai investigar. Galera, então, qual que é um dos maiores perrengues na prescrição do benzodiazepínico? É a síndrome de descontinuação. Os sintomas que o camarada tem quando você vai tirando o benzodiazepínico, né? Então o desmame tem que ser muito lento, muito lento. Você pode fazer da sua maneira, não precisa seguir nenhum protocolo, vai tirando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, que ele não sente. É bem tranquilo nesse sentido. Bom, e a descontinuação, o que é? Quando você tira uma dose um pouco maior, vai depender do perfil, da história do paciente, do perfil do paciente, se é um paciente adicto, dependência química, da meia-vida da droga, quanto maior a meia-vida, menos adictivo, da potência da droga, quanto maior a potência, mais adictivo, então, e do tempo de uso. O uso prolongado por mais de 6 meses vai dificultar mais esse desmame. E quais são os sintomas da síndrome de descontinuação? Então a gente tem como sintomas, vamos pensar que é um depressivo, é um depressor do sistema nervoso central, né? Então, durante a sua abstinência vai provocar o quê? É como o álcool, tremor, irritabilidade, insônia, e o benzo causa até uma coisa que chama-se dependência física, a necessidade do corpo, do organismo daquela droga. Diferente da cocaína, que a dependência só psicológica, não só psicológica, né? Hoje em dia isso já caiu muito por terra, sabe-se que a dependência psicológica é tão grave quanto a dependência física. Mas no benzodiazepínico há uma necessidade do organismo de ter aquela substância, não é uma necessidade só psicológica, né? E os pacientes chegam muitas vezes com um sintoma engraçado, um negócio de cabeça oca, né? Isso está no livro, e eu já vi muitas vezes o paciente relatando isso sem ter lido no livro. Doutor, parece que eu estou com a cabeça oca, né? Um sintoma interessante. E vamos lembrar do delírio, um rebaixamento de nível de consciência, um delírio que pode ser hiperativo, mais comumente aqui hiperativo do que hipoativo, né? Por abstinência do benzodiazepínico, por abstinência da droga. Então, uma retirada muito abrupta, isso eu vi acontecer muito. O cara às vezes internava lá, a vozinha que está tomando diazepam dela 20 mg há não sei quanto tempo, de repente esquece de colocar na prescrição, e aí a avó de noite faz um episódio de delírio. É quando você vai ver, não fizeram diazepam da vozinha que estava acostumada lá 20 anos tomando diazepamzinho dela, né? Então o delírio por abstinência de benzodiazepínico não é incomum se você retirar uma dose alta de uma vez. E por último, mas não menos importante, as convulsões. A gente sabe que os benzodiazepínicos são medicamentos antiepiléticos, então se você tira um medicamento antiepilético numa dose muito alta, de repente você pode induzir convulsão. Então o último conceito que eu quero ver com vocês aqui são os conceitos de rebote e recorrência. Rebote e recorrência. Qual é a diferença? Rebote é quando você tem logo após, né, horas ou no mínimo um dia ou pouquíssimos dias após a retirada do benzodiazepínico, sintomas ansiosos muito importantes, né? Sintomas ansiosos como um ataque de pânico, às vezes de mais fluidos do que o que o cara tinha antes, logo depois. E o que é recorrência? Recorrência é quando você suspendeu a droga e algum tempo depois, em geral semanas, os sintomas ansiosos voltam a acontecer, o cara volta a ter ataque de pânico, aquela coisa toda, significa que a doença tinha sido controlada e que está voltando. Ao passo que o rebote é uma reação da falta do benzodiazepínico. Bom, então vamos aí a algumas doses terapêuticas interessantes, né? Lembrando que não é uma regra, a gente tem que ver qual é a sensibilidade de cada paciente, enfim. Agora, no clonazepam, eu considero que 1 mg, né, do Rivotril seja uma dose tranquila de você começar, uma boa dose ansiolítica, e ao mesmo tempo não é uma dose tão alta. No caso do frontal, 1 mg, no caso do Lexotan, 3 mg, no caso do diazepam, 10 mg, e no caso da Almadorm, 30 mg. É lógico que você pode aumentar ou reduzir, aliás, você vai aumentar ou reduzir essa dose de acordo
com a resposta terapêutica e os efeitos colaterais. Tá? Lembrando que aqui o diazepam, o Rivotril e o Dalmadorm tem uma meia-vida grande, o que permite uma posologia dose única. A passo que o Lexotan tem uma meia-vida em torno de 8 a 10 horas e o frontal um pouquinho menor. Então, se você quiser cobrir o cara durante as 24 horas, você tem que fazer o frontal 3 vezes ao dia. Existe uma formulação do frontal que é muito mais cara, em torno de R$100. O benzodiazepínico é uma droga bem barata, né? Não tem por que você pagar tão caro numa droga. Mas existe o frontal XR, se o cara tem um pouco mais de condição, não tem problema dele pagar esse preço. O frontal XR é uma liberação prolongada, né? Então, poderia sim cobrir então, essas 24 horas fazendo uma única tomada. Tá, pessoal? Então, foi isso. Até a próxima.